A paz. Vamos para a segunda parte da primeira aula de Geografia Bíblica, matéria essa que é de alta relevância para o estudante da Bíblia. Todo estudante da Bíblia, ele deve conhecer um pouco da geografia bíblica, porque as suas histórias, os seus pontos geográficos, os antropólogos, os arqueólogos, têm encontrado materiais fartos e suficientes que é possível encontrar e situar os acontecimentos bíblicos. Paulo, em Atenas, quando ele vai confrontar os atenienses, aqueles do Areópago, ele conclui para os filósofos, os estoicos e epicureus da sua época, que Deus é Senhor do universo. A história da Bíblia não é uma lenda, porque ela nos traz conhecimento da ciência e dos acontecimentos bíblicos e confirmam que Deus é Senhor do universo e a autoria da criação é dele. Tanto é que no Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a geografia bíblica, ela nos ajuda a nos localizarmos e situarmos e enxergar os lugares onde os fatos aconteceram com tanta clareza, a ponto de nos fazer participantes desta história. Portanto, o conhecimento geográfico do mundo bíblico, ele tem um grande valor e é muito enriquecedor, porque o estudante da Bíblia, ele passa a conhecer melhor as revelações de Deus contidas nas sagradas páginas da Bíblia. Para isto, quero ler a palavra de Deus no livro aos Hebreus, no capítulo 11, somente o versículo 3, que nos diz desta forma: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a geografia bíblica, ela nos tem dado esta condição de podermos ver com mais clareza onde os fatos ocorreram e aonde tudo começou. Então, a geografia, ela nos dá essa condição situacional dos conhecimentos históricos que não são uma lenda, que não são fatos que não têm uma localização. Por isso, a geografia bíblica, ela nos dá a certeza desses fatos e as suas evidências. Tanto para isso que, com o apoio dos geólogos, dos históricos, da antropologia, nos dão apoio e nos fazem entender que realmente os fatos bíblicos são verdadeiros. Para isso, estudar geografia bíblica, nós vamos estudar, então, alguns pontos da geografia bíblica, como planaltos, planícies. Na nossa primeira aula, nós vamos estudar essa topografia, os vales, os montes bíblicos, as cidades, os locais onde os fatos ocorreram, com muitas passagens bíblicas. Essa segunda parte dessa primeira aula, nós vamos exercitar um pouquinho mais sobre o mundo bíblico, por onde passou Abraão, na terra de Canaã, porque na aula passada nós vimos o fértil crescente, de onde ele sai, de Ur dos Caldeus, para chegar até a terra de Canaã, onde Deus havia chamado. E para isso nós vamos ver que precisamos estudar qual era a situação geográfica de então, desta época. E nós vimos que no fértil crescente, as terras de Canaã, ela tem um privilégio geográfico interessante na terra da Palestina,
Porque, apesar de ser uma região pequena, uma região mais pobre do fértil crescente, como dissemos na aula passada, a Palestina ela tem uma importância muito grande geopolítica. Por quê? Porque ela está entre os dois maiores mundos daquela época. Falando ao extremo ao oeste, nós vamos ver então o grande Egito, o Império Egípcio, esse império que era dominante então nesse período. E do outro lado, do leste, nós vamos ver a Mesopotâmia, aonde encontrava-se os maiores impérios daquela época também ao leste, como Babilônia, como a Pérsia, como os Medos, também nós vamos ver a Síria, ali nesta região da Mesopotâmia. E alguns outros impérios que estavam ali e, geopoliticamente falando, a terra de Canaã estava no centro desses grandes impérios. Então, tudo que ia acontecer tinha que passar por lá, sendo Canaã uma ponte para esses dois mundos, então. Então, na sua folha, na sua página de número 5, número 6 aí, da nossa aula de hoje, nós vamos ver quais são as vantagens geográficas de então da terra de Canaã. Que vantagens tinha essa terra? Porque se era uma terra que estava servindo de ponte dos dois grandes centros culturais daquele mundo, o Egito e a Mesopotâmia, então tudo havia e teria que passar por lá. Com isso, a terra de Canaã, ela realmente era uma terra de uma grande importância para o povo de então. Lembrando que também nós vemos que ela, uma terra tão pequena, tão insignificante, de um grau tão inexpressível para aqueles dias, aonde o Salvador do mundo veio nascer, onde as pessoas daquele mundo não valorizavam devido ser uma terra pequena, não muito expressiva, mas foi onde Deus escolheu para fazer grandes coisas e expressivas coisas ali naquele lugar. Deus, então, vai fazer ali que aquele povo, aquela terra que ele escolheu, venha nascer o Salvador do mundo. Um lugar tão pequeno, tão inexpressivo, mas que Deus faz expressivas coisas e que Deus fez grandes coisas para esse mundo. Então é muito importante nós estudarmos geografia bíblica. Estudar geografia bíblica, nós vamos ter que falar, então, de algumas planícies e planaltos deste lugar. E, começando aqui a falar sobre planícies, o que são planícies? Planícies são porções planas no terreno, ou seja, essas planícies são formadas pela ação de ventos, de rios e mar. Então é uma porção de terreno plano, planícies. E entre essas planícies, nós vamos ver aqui, resumidamente, de uma forma, as mais importantes planícies dessa terra. Nós vamos ver a planície costeira, que é aquela planície aonde vocês fizeram no mapa do Fértil Crescente, ali aonde habitam ao extremo norte da planície costeira os filisteus. Subindo mais um pouco, ou melhor, descendo mais um pouco, nós vamos, nesta planície costeira, nós vamos ver também a planície de Aco, ou seja, planície de Aco é uma planície, Aco aí, no hebraico, quer dizer planície de terras, de areias quentes. É lógico que ali na região costeira, ela não é tão produtiva, mas quando mais ao leste, voltada para o Líbano, esta planície é muito fértil, pois ela é cercada de grandes rios.
A planície de Saron, uma planície muito conhecida, que quer dizer zona de bosque. Esta planície também tão importante, e nós vamos ver que desta planície nós vemos textos da Bíblia com relação a esse lugar, né? Ali, Jesus comparado como a rosa de Saron, quando o sapiente Salomão fala assim. Nós vamos ver também a planície da Filistia, que é essa planície da Filistia, é aquela planície onde habitavam ali os filisteus, os arqui-inimigos do povo de Deus. Planície de Cefelá, que é aquela planície de terras baixas. E a planície de Jezreel, ou você vai ler na Bíblia Esdraelon, ou seja, esse nome significa onde Deus semeia, ou seja, semente de Deus. Nós vamos ver vales também, alguns vales, importantes vales da terra de Canaã. Enquanto que planícies são porções de terrenos planos que se formam pela ação de ventos, rios e mares, nós vamos ver nos vales que são depressões, são lugares de difícil acesso, ou seja, é uma garganta. Quais são os vales de relevância e de sua importância neste momento, nesta região? São o Vale de Jordão, o Vale do Jordão, um dos mais importantes, porque ele perdura até os dias de hoje, né? A importância que tem, que começa no extremo norte da terra de Canaã e vai até ao sul, ou seja, este vale, o Vale do Jordão, percorre toda a terra de Canaã. Nós vamos ver também o Vale de Jezreel, aí no livro de Josué, capítulo 7, nós vamos ver que é chamado de Vale do Megido, ou Vale que derivou o nome profético, Vale de Armagedon, ou Armagedon, ou seja, é um vale profético. Nós vamos ver a importância deste vale e do que estava acontecendo neste momento para ele ser usado como tipo na palavra de Jesus do sermão profético, como o Vale do Armagedon. Vale de Acor, que quer dizer perturbação, deriva-se ali, este vale mencionado na Bíblia pelo menos uma vez, né, que é o Vale de Acã. Deriva-se aí, porque neste vale foi quando Acã, de vez ele deixar os despojos do exército inimigo, o que ele fez? Ele leva esses despojos para a terra quando foi dito que não poderiam pegar despojo nenhum dos seus adversários. Então Acã pega os despojos de Babilônia e leva, esconde, e foi considerado um anátema. Nós vamos ver isso na Bíblia. Vale de Aijalon. Este Vale de Aijalon é o Vale das Gazelas. Neste vale, Josué orou e o sol parou. Neste vale, nós vemos então a ação ali em Josué capítulo 10, 12, a luta contra os amorreus. Josué faz então um pedido para Deus, para que ele tivesse mais tempo para conseguir vencer os seus adversários. Vale de Escol. Esse Vale de Escol, o leitor da Bíblia conhece muito bem, quando ali no livro de Números, capítulo 11, nós vamos ver que é enviado para a terra de Canaã, ainda antes da posse, para que fosse espiada por 12 homens, e esses 12 homens foram até lá, espiaram a terra, e deste vale de Escol, que quer dizer cacho, trouxeram então um grande cacho de uva que precisou ser carregado por 2 homens. Neste vale que os espias então colhem, né, este cacho de uva. Vale de Hebron, também importante vale da terra da Palestina, que este vale também tinha o nome de Kiriat Arba, ou seja, foi neste vale
que Abraão comprou uma terra aonde ele fez o sepulcro para a sua família, aonde ali foi enterrado tanto Abraão como Sara, Jacó, Leia, Isaque, Sara, toda a família de Abraão foi enterrada. Então, este vale de Hebrom é um vale também de muita importância na Bíblia. Daí você vê a importância de estudar a geografia bíblica, porque ela vai nos dar com mais clareza e posição os lugares onde os fatos ocorreram e a história prova isso daí, né? Nós vamos ver também alguns outros vales, um vale importante, aqui nós estamos falando assim por cima, mas o vale de Josafá. Este vale que quer dizer vale do julgamento, vale onde Joel capítulo 3 vai relatar sobre este vale algumas vezes, ele vai colocar ali como o vale de Gog e Magog, ou seja, um vale aonde mais sangue já foi derramado. Por isso, esse vale também tem um teor profético muito, muito grande. E ali nós vamos ver também o vale de Rinom, porque vale de Gog e Magog, logo então, o vale de Rinom, que é um vale conhecido profeticamente como o Guiena. Guiena, que é um lugar em que o fogo ardia constantemente, onde o fogo estava aceso constantemente. Por isso ele é usado como figura do inferno, não o inferno propriamente dito, como nós entendemos na linguagem de hoje, mas um lugar onde era um lixão, onde se jogava todo tipo de corpo morto, animais, e até mesmo aquelas pessoas que não mereciam ser sepultados, eles eram lançados neste vale, e eram lançados também ali lixos e enxofre, exatamente para que o fogo não se apagasse. E essas pessoas que não tinham importância ou que não mereciam ser enterrados eram lançados ali também. Mas neste vale de Rinom, nós vamos ver também que ali eram sacrificados crianças aos deuses pagãos da sua época, e nós vamos estudar isso com mais precisão na frente. Vamos ver também planaltos, já falamos de planície e de vales. Agora, planaltos, diferente de planície, planaltos são uma extensão de terra planas. Agora, planícies são porções de terras planas. Então, planalto, ali existem pelo menos dois planaltos, planalto central, e esse planalto central, ele tem 3 divisões, que é o extremo norte, o planalto central ali e o extremo sul. Ou seja, subdividido em 3 regiões de tão grande importância, que é o planalto de Naftali, o planalto de Efraim e o planalto de Judá. Então, a geografia nos dá essa condição situacional de poder estudar os acontecimentos bíblicos da sua época. Nós vamos fazer aqui agora um exercício de mais um mapa que nós já fizemos o primeiro na aula passada, que foi o fértil crescente. Fizemos um pequeno mapa da introdução da terra de Canaã, mas hoje nós estaremos fazendo mais uma vez, então, um pequeno mapa para nós exercitarmos, então, a nossa geografia bíblica. Vou colocar aqui, pedir para que vocês peguem a sua folha de A4, lembra desse mapa que nós fizemos? Divida ela, esta primeira folha, você vai dividir em 4, ou seja, vou colocar os números para que você veja, 4 quadradinhos, 1, 2, 3 e 4, ok? Nesse quadradinho, nós vamos fazer o nosso mapa da terra
do Egito, ou seja, um mapa que nós vamos fazer do mar Mediterrâneo. Por que nós vamos fazer esse mapa? Porque esse mapa nos vai trazer a lembrança, vai nos situar exatamente da peregrinação do povo de Deus. Vamos pegar aqui com caneta azul, vamos fazer aquele mar conhecido que nós já fizemos no outro mapa. Você vai pegar aqui, mais ou menos do meio do quadro 2, você vai descendo até o quadro 1. Passou ali do quadro 1, o que é isso? O mar Mediterrâneo, ou o que a Bíblia chama do grande mar, ou mar grande, ok? Então você vai fazer aí seu mar grande nessa primeira folha. Vamos fazer algum desenho bem simples para que nós possamos entender exatamente o que aconteceu nesse momento da peregrinação. Lembram aqui que no quadro 4 nós fomos e subimos em direção ao Mar Grande, descemos e fizemos então o Mar Vermelho. Mar Vermelho, ok? Ou seja, nós temos um golfo aqui, do canal de Suez e o canal de Acaba. É importante que você guarde esses nomes, porque a Bíblia vai nos relatar várias passagens a respeito disso. Aqui, nós lembrarmos, aqui está então o delta do Nilo, a terra de Ramsés, Gozen, né? Nós vamos ver por que nós vamos escrever agora esta terra. Aqui nesse canal de Acaba e canal de Suez, nós vamos ver como o povo de Deus veio a peregrinar por estas terras. Nós vamos fazer aqui aquele famoso riozinho, que é o Lago de Merom, o Mar da Galileia um pouquinho maior e o nosso Mar Morto, ok? Mais ou menos, para nós podermos ver. Então aqui está a terra de Canaã. Aqui está o Egito, para nós não esquecermos, eu vou pôr o nome, o Egito, e aqui a terra de Canaã. O que acontece? Quando Deus chama o seu povo para sair da terra do Egito e possuir uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, Canaã, que Deus fala para esse povo, eles teriam que sair daqui e entrar pela região costeira, pela planície costeira, como nós já falamos ali, que é a planície da Filistia, ou dos filisteus, Filistia. Então eles teriam que entrar por aqui e tomar posse da terra. Mas o que eles fizeram? Eles, de vez entrar pelo sul de Canaã, eles não foram porque estavam com medo de enfrentar o seu arqui-inimigo, eles desceram. Agora eu vou fazer de vermelho, para que nós possamos entender algumas cidades, então, desta região. Então, terra de Góis, terra de Ramsés, eles de vez subirem, eles desceram e ficaram numa situação difícil, porque o exército de Faraó veio atrás. Aí, de um lado, eles enfrentaram as montanhas, os montes, de outro lado, os montes, e da frente o Mar Vermelho, e atrás o exército de Faraó. Eles não tinham para onde fugir aqui. O que eles tinham? Provavelmente, no canal de Suez, nessa parte aqui, em que nós chamamos da terra de Baal Zephon, que está exatamente nesta região, Baal Zephon, eles desceram e não tinham mais condição, eles viram aqui o primeiro milagre acontecer, o milagre de Deus. Atravessaram provavelmente por aqui o Mar Vermelho e aqui, do lado de lá do deserto de Sim, aqui está o deserto de Sim. Aqui no deserto de Sim, eles vão então descer para Mara, uma das cidades importantes que eles encontraram aqui foi Mara. Só para lembrar, Mara
era a terra onde as águas eram amargas. Eles já conseguiram ver o primeiro milagre de Deus, atravessando o Mar Vermelho. Agora, com sede nas águas de Mara, Deus transforma as águas amargas em águas doces. Eles vão continuando, vai para a cidade de Elim, aqui no deserto agora. Elim é no deserto do Sinai, ok? Eles estão no deserto do Sinai, e ali, no deserto do Sinai, nós vamos ver, então, o povo peregrinando. Aí eles sobem, e aqui tem uma cidade importante, no deserto de Midian, ou seja, é nas terras de Midian, ou na terra dos midianitas, ok? Midianitas, na terra de Midian. Eles atracam ali, subindo para o sul, e de vez eles voltarem para Canaã, eles querem entrar para Canaã, eles vão enfrentar o deserto de Parã. Esse deserto de Parã, eles vão encontrar aqui os seus primeiros inimigos, ali na terra do deserto de Parã, na cidade de Cádiz Barneia. Cádiz Barneia, e quando eles encontram ali os seus inimigos, que eles não conseguem confrontá-los, eles retornam de novo para o deserto de Midian e vai para o extremo leste, subindo agora, encontrando também mais uns arqui-inimigos do povo de Deus, que era o povo de Moabe, ou seja, o povo de Moabe, aqui, Moabe, e os de Amon, que nós conhecemos como os Amonitas e os Moabitas. Eles enfrentam então aqui esse povo, e aqui no monte de Pisga, como nós vamos fazer os montes depois, sabe por quê? Monte de Pisga é o mesmo monte Nebo, um monte onde Moisés sobe, contempla toda a terra prometida, mas não entra. E do lado de cá eles vão ter uma outra cidade, que é a importante cidade de Jericó. Ou seja, quando eu falo do lado de cá, é ao oeste do Jordão. Aqui, o que eu quero fazer com isso daqui? Dizer para vocês que o povo sai da terra de Gósen, provavelmente atravessa por aqui, desce para as águas de Mara, vem para o deserto de Elim, vai para as terras dos midianitas, sobe para Cádiz Barneia. O importante desse mapa que eu queria fazer era exatamente isso, para vocês entenderem um pouquinho da peregrinação desse povo. Eles atravessam, vêm para o deserto do Sinai, a terra dos midianitas, a cidade de Cádiz Barneia, deserto de Parã. Aí eles retornam de novo e vão agora entrar aqui pelo lado leste do Jordão, na terra de Canaã. Aqui então nós vemos no Monte Nebo, exatamente aonde eles vão agora invadir a primeira terra da terra de Canaã, que é Jericó. Isso nós vamos falar depois, e com certeza nós voltaremos com um mapa da terra de Canaã. Continuando nossa aula aqui, então, de geografia bíblica, nós estudamos na outra aula que nós fizemos um mapa do Êxodo, ou seja, eu vou escrever mapa do Êxodo, ou seja, mapa da peregrinação no deserto, ok? Mapa do Êxodo. Então, nós fizemos aqui o Mar Grande, né? O delta do Nilo, o rio Nilo no Egito. E aqui o Rio Jordão, aonde está toda a planície, Mar da Galileia, Merom, e Mar de Sal, ou mais conhecido nas Bíblias de hoje como Mar Morto. Mas a intenção aqui, o Mar Vermelho, né? Golfo de Acaba e Canal de Suez. Qual era a importância de fazer este mapa? Para nós analisarmos um pouco a peregrinação do povo de Israel,
que deveria acontecer pelo sul de Canaã, ou seja, o norte do Egito, e deveriam entrar, então, pelas cidades costeiras de Canaã. Mas eles não quiseram, não obedeceram, desceram, então, para o deserto do Egito, o deserto de Sim, foram para o Sinai, do Sinai foram para o deserto de Midian, ou seja, na cidade de Ezion-Geber, e subiram para o deserto de Parã, em Cades-Barneia, e lá eles voltaram de novo para as terras de Midian, e entraram pelo leste do Jordão, enfrentando então os seus inimigos, entre eles os conhecidos da palavra de Deus, como Moabe e Amon, né? E então puderam de lá entrar na cidade santa, ou na terra santa, melhor. Agora eu queria que você pegasse uma outra folha e fizessem agora daquela divisão que nós fizemos em 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daquela forma que nós já temos feito na sua vertical. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um mapa de Canaã. Como que é o mapa de Canaã? Nós vamos começar aqui a 2 centímetros da linha 2 e vamos entrar para a linha 1, descendo até a linha 7. Fechamos. Qual é este mar? O mesmo mar que nós fizemos na aula passada. Mar Grande. Vocês vão ficar craque nisso. Mar Grande, ou seja, o mar Mediterrâneo. É este mar que ele faz, então, divisa aqui com a terra de Canaã. Qual a importância de nós fazermos este mapa, que é o mapa de Canaã? Vou escrever aqui mapa de Canaã, para você saber qual é a importância de fazermos isso. Lembra? Lago de Merom, desce, Mar da Galileia, e aqui, então, uma porção um pouquinho maior, o Mar Morto. Aqui é a terra de Canaã. Lógico que aqui acima está ao extremo norte ali do Líbano, está então o monte em que se dá origem às águas do Rio Jordão. Então aqui está o Jordão, ok? Merom, Galileia e Mar Morto. Fizemos aqui. Qual a importância de nós fazermos isso? Porque lembra que no outro mapa nós fizemos aqui o delta do Nilo, desce o Nilo, aqui está o Egito, é uma outra visão do mapa, ok? E por que eu quero fazer? A terra de Ramsés, lembram? Ramsés. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem quais são as cidades importantes que quando Abraão sai da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, ele entra pelo lado norte de Canaã, ele vai encontrar algumas cidades que nós vamos falar um pouquinho delas aqui. Quando ele entra, uma das primeiras cidades, já ao norte do Mar da Galileia, eu estou falando assim porque tudo que está acima aqui é o norte. Então, quando eu falo norte do Mar da Galileia, Siquém, primeira cidade em que Siquém, não é Siquém não, tá ok? Espera aí. Siquém, a primeira cidade que Abraão vai levantar um altar e então adorar a Deus. Ele vai descer em direção ao sul. Essa é a trajetória de Abraão. Ele vai encontrar uma outra cidade a oeste do Mar da Galileia. Esta cidade é Betel. São cidades importantes do mundo bíblico da sua época, então, onde Abraão ele vai fazer a sua trajetória. Deus pede para que ele vá para uma terra que mana leite e mel. Abraão desce mais um pouco ao extremo norte do Mar da Galileia, já próximo
ao Mar Morto, ele vai encontrar uma outra cidade onde ele vai parar também e descansar, que é a cidade onde o povo entra ao conquistar Canaã, que é a cidade de Jericó. Ela está assim também ao norte do Mar Morto e ao sul da Galileia, do Mar da Galileia, ao sul da Galileia, ao norte do Mar Morto. Ali, então, Abraão vai encontrar esta cidade de Jericó. Aqui entre Betel e Jericó, tem uma parada que ele faz, que é muito importante, que não é Betel. É a cidade de Salém. Por que eu quero chamar atenção para que vocês anotem esta de Salém, que eu tinha deixado passar até? Entre Betel e Jericó está Salém. O que ele faz em Salém? Aqui é importante nós lembrarmos que Abraão, Jerusalém, antes de ser chamada Jerusalém, era Salém. Jebus, depois Salém. Ou seja, a junção destas duas palavras se tornou, então, a capital da terra de Canaã. Ou seja, a terra do lado sul. Salém é a cidade ou o lugar onde ele oferece o seu dízimo a Melquisedeque. Ok? Aí ele vem para Jericó. De Jericó tem uma terra muito importante ao sudoeste, que é Hebrom. Na aula passada eu falei de Hebrom, que foi onde ele comprou terras e fez então uma sepultura, e ali enterrou então Sara, enterrou Abraão, Isaac, Jacó, Leia, a família de Abraão. Aqui era para Abraão então tomar posse, mas Abraão vai para o Egito. No Egito, Abraão fica um pouco e volta então para a terra. Qual a importância do mapa de Canaã? Entender, então, qual foi a trajetória de Siquém para Betel. E Betel ele vai para Salém, vem para o sul, vai para Jericó, Hebrom e depois para o Egito. Esse é o mapa de Canaã da peregrinação de Abraão nesses dias. Que Deus abençoe.